Nesse módulo a gente vai falar sobre pegadas. No guia do faixa branca a gente traz o sinônimo de pegada é sinônimo de controle, né? Para a gente entender que quanto mais pegada eu tenho, mais controle eu tenho. Quanto melhor a minha pegada, melhor o meu controle. Quanto mais pegada o meu adversário fizer em mim, mais controle ele está tendo sobre mim. Então a gente fazendo essa relação de pegada e controle já mostra pra gente a importância de fazer a pegada. Mas eu quero compartilhar com vocês um aprendizado que eu tive há bastante tempo, que eu acho muito interessante, que fala do processo de evolução. Então, na faixa branca e ainda na faixa azul, a gente começa a entender isso, a importância de fazer pegada. Depois, já a partir da faixa azul, faixa roxa, a gente começa a entender melhor aonde fazer pegadas. E aí depois a gente chega no estágio mais avançado, que quanto antes você chegar nele melhor, você começa a entender o ângulo de pegadas. A gente tem vários vídeos que a gente explica na BJJ Protec, mas eu quero passar algumas exemplificações para vocês, para a gente entender bem isso, tá? Pode deitar, Rodrigo, por favor. Por exemplo, fica assim, aí, aqui. Por exemplo, acabei de passar a guarda do Rodrigo, começa a rodar para cá, Rodrigo. Aí, beleza. Acabei de passar a guarda do Rodrigo, cheguei na lateral. Ele optou por virar para o meu lado. O que ele vai começar a fazer? Vai começar a rotacionar o corpo. Vai lá, Rodrigo. Rotacionar e vira. Pode ir virando. E vai virar nessa posição. Pode voltar, Rodrigo, por favor? Bom, então eu sei que eu posso fazer uma pegada que vai controlar ele. Eu tenho que fazer uma pegada que vai controlar ele. Aqui, a melhor pegada, uma das melhores pegadas... Inverte o braço aqui, Rodrigo, por favor, só inverte assim. Aí. Uma das melhores pegadas seria na manga do Rodrigo. Então, trouxe a manga dele para mim e estou controlando aqui. Aí agora o Rodrigo, ó, matei a manga, então solucionei o problema. Começa a rodar lá, Rodrigo. Aí o Rodrigo começou a rodar. Olha só aonde está o movimento. Volta lá um pouquinho, Rodrigo. Aí. Agora, ao invés de pegar aqui na ponta da manga, eu fiz uma pegada mais lá embaixo no braço dele. Roda lá, Rodrigo. Olha a diferença da movimentação, tá? Então, eu estava fazendo uma pegada no braço, mas eu fazer ela aqui, manter o meu braço alto aqui, ó, eu não tenho mais muita força. Minha musculatura já está estendida, não consigo mais exercer tanta pressão. Além do que, ele também tem mais movimento. Quando eu faço essa pegada aqui, ó, eu já consegui alinhar a minha musculatura, trabalhando ela bem alinhada, consegui botar mais força nas costas, onde eu consigo manter força por mais tempo, e eu também não estendi tanto a minha musculatura, eu mantive ela numa angulação próxima de 90 graus, que é onde eu tenho mais força. E é isso que eu quero que você comece a entender. O professor vai dizer, mata o braço dele. Você matar o braço, você já tem um caminho para resolver o problema, mas uma pegada aqui é diferente de uma pegada aqui, que é diferente de uma pegada aqui, certo? Muitas vezes a gente vai estar numa situação, pode virar só um pouquinho assim, Rodrigo, aí, assim, aqui, deixa eu ver, não, ao contrário, pode ser desse lado, eu faço aqui. Muitas vezes a gente está numa situação de meia guarda invertida, por exemplo. Um ótimo controle, aqui eu estaria abraçando o Rodrigo, todo bem posicionado, tá? Um ótimo controle para eu fazer aqui, para dificultar a vida do meu adversário e tentar passar, é matar essa perna dele. Isso é meio óbvio, a gente aprende logo. Mas tem várias maneiras de matar a perna dele. Uma muito comum é abraçar. Outra é fazer pegada de calça. As duas matam a perna, mas olha só, quando eu abraço o Rodrigo aqui, tenta explodir para lá, rodar, Rodrigo, olha como eu consigo matar bem ele nesse sentido, certo? Só que se ele começa a explodir para cima de mim, rodar para cima de mim aqui, ó, eu não consigo empurrar ele de volta. Volta lá. Porque aqui, na verdade, eu estou só puxando ele, ó. Eu não tenho força de propulsão. Diferente dessa pegada aqui. Se ele começa a chutar a perna lá embaixo, ela até mexe mais, ó. Mas se ele tenta vir para cima de mim aqui, é muito fácil de eu tirar o pé e botar ele para o chão de volta. De novo, as duas maneiras eu estava matando a perna e o joelho dele. Mas as duas pegadas fazem força bem diferente e muda muito a maneira de fazer.
Outra coisa importante, a maneira que eu faço para eu puxar algo para mim ou para eu empurrar algo para longe, né? Então, por favor, pode levantar. A nossa musculatura, ela funciona melhor quando ela está bem alinhada, né? Então, se eu vou fazer na musculação rosca direta, que é um fortalecimento de bíceps, aonde eu tenho mais força é com essa pegada, que chama pegada supinada, palma da mão virada para mim. Por quê? Eu alinho meu bíceps, o bíceps braquial que fica aqui embaixo, toda a musculatura de flexor de braço, e eu consigo trazer mais forte aqui para cima. Se eu virar a minha mão, eu ainda consigo, mas menos força, porque agora eu desativei o meu bíceps e estou usando mais o braquial, que é uma musculatura por baixo do bíceps, e uma musculatura torcida aqui do meu antebraço. Então esse ângulo eu tenho mais forte. Quando eu quero empurrar, se eu quero empurrar o Rodrigo para longe, eu nunca vou empurrar ele com a palma da mão virada para mim, ou desse jeito. Eu sempre vou empurrar aqui, porque desse jeito eu alinho e estendo a minha musculatura extensora, aonde eu tenho um bloqueio articular e eu consigo empurrar o meu adversário. Na hora da pegada é igual. Quando eu quero trazer o Rodrigo para mim, eu nunca trago ele assim. Eu sempre vou puxar virando a palma da mão para mim, pegada pronada. Já se ele começou a vir para cima, eu quero mandar ele para longe, eu nunca vou empurrar ele com a palma da mão virada para mim. Eu vou fazer extensão, ó, onde eu consigo ter um bloqueio articular. Então a gente entender que a pegada, como a gente viu no meu adversário aqui ou aqui, muda. A minha pegada aqui e aqui também muda. Então a gente tem que começar a entender isso, de que forma eu consigo otimizar as minhas pegadas. E lembrar sempre de buscar sempre a excelência, né? Ah, matei ali e dominei, mas a que custo? Ele se bateu quanto? O quanto que tu gastou de energia? Se tivesse pegado um pouco mais embaixo ou mudado a posição da mão, talvez teria gasto metade da energia ou metade do tempo para estabilizar. Então não basta as suas pegadas estarem funcionando, busque sempre maneiras de torná-las mais eficientes, funcionando gastando menos energia, funcionando mais rápido e te dando mais segurança também. Pegadas para economizar energia. Se você que está assistindo a gente acabou de chegar na faixa azul, está há pouco tempo na faixa azul, provavelmente você já saiu de várias lutas sentindo o seu antebraço duro, travado e às vezes sem conseguir fechar as mãos, fechar a pegada, né? É muito comum esse tipo de dor aqui, é uma das partes do nosso corpo que mais fadiga e no jiu-jitsu em especial por causa de tantas pegadas que a gente faz. Eu ouvi falar uma vez até que no motocross, como se usa muito esse braço para acelerar, alguns atletas fazem uma cirurgia para trabalhar a face aqui, deixar ela mais solta e reduzir essa fadiga. Tamanha a força que eles fazem de antebraço e a fadiga que tem aqui nessa musculatura. No jiu-jitsu não é diferente. Quanto mais força você faz fechando a mão, mais ela vai travar o seu braço, vai gastar energia para manter e vai te deixar fadigado. E aí chega um momento na luta que você não consegue ou acha que não consegue mais fechar a mão. E de que maneira você pode prevenir isso? Economizando energia sempre que for possível, né? Pode deitar, Rodrigo, por favor. Deixa eu dar um exemplo aqui da meia guarda aqui, por exemplo. Na meia guarda acho que são bons exemplos, tá? Estou lutando com o Rodrigo e ele sabe, ele vai usar o joelho aqui para proteger e ele sabe que eu quero ir lá abraçar a cabeça dele. O que ele pode fazer? Vem fazer uma pegada de pano aqui bem forte no meu braço, com a outra mão, tá? Isso. Travando bem forte aqui, ó, e me manter imóvel. Mas isso, ó, ou desse jeito de pano como ele está fazendo. Só que isso, ele vai estar forçando bastante a pegada ali, certo? Ele pode ter o mesmo efeito mantendo a mão dele aberta e mantendo aqui a frente assim, protegendo, ó. Não deixar eu chegar na posição e ter praticamente o mesmo efeito, não gastando a energia da fadiga, né? Outra situação comum é... Deixa eu ver como é que dá para mostrar... Deixa eu mostrar por aqui, mesmo assim, fica assim, tá? Aqui. Normalmente mais por cima, né? Mas quando o Rodrigo vai lá nas minhas costas aqui, ganhou a esgrima e está controlando. Por cima é até mais comum, mas eu vou mostrar aqui por baixo para vocês. Quando eu ganho a esgrima aqui nas costas do Rodrigo,
essa esgrima tem várias funcionalidades, né? Mas no caso que a gente está aqui, a minha funcionalidade maior é controlar as costas dele, né? E não deixar que ele me esgrime de volta. Então, eu não estou aqui para pegar pano, para travar faixa, para fazer pegada, não. Às vezes, eu fazer isso daqui e fazer isso daqui é a mesma coisa. Só que aqui eu vou fadigar muito rápido o meu antebraço. E aqui não, aqui eu consigo manter tranquilo. Da mesma forma, o Rodrigo ali, é muito comum, vamos virar um pouquinho assim, ver se dá para ver aqui. É muito comum aqui o Rodrigo tá nessa posição e fazer pegada. Faz pegada lá, Rodrigo. Isso. E aí gastando energia. E aqui o que eu vou tentar fazer? Ó, recuperar a esgrima, provavelmente. Se ele tivesse de mão aberta lá em cima, ó, tem o mesmo efeito. Na verdade ficou até mais forte agora. Tem o mesmo efeito e ele não gasta aquela energia. Além do que, quando ele tá com a mão fechada, faz pegada de pano, faz um pouco mais no meio, Rodrigo, pra galera ver. Aí. Quando ele tá com a pegada de pano aqui, às vezes ele quer começar a subir para minhas costas, vai lá, Rodrigo. E a própria, mantém a pegada bem forte lá, vem subindo. E a própria pegada dele vai travar ele, ó. Enquanto se ele tivesse aberto a mão, olha como a mão dele já envolveu o meu corpo e já tá aqui embaixo já, ó, travando. E não mais empurrando, ela vem envolvendo, tá? Então aqui eu acho que são bons exemplos para a gente entender essa dinâmica de economizar energia. Outro ponto que eu uso muito é na guarda-laço também, né? Quando eu faço a guarda-laço, ou guarda-laçada, eu vou matar a manga do meu adversário. E normalmente a gente faz a matada de manga e aperta aqui para manter, para travar. E aí trabalha a partir daqui. Como é que eu gosto de fazer o laço? Normalmente a força que ele vai ter é puxando para aquela direção lá. Então eu venho com os meus dedos, encaixo e eu fecho eles travando pano a manga aqui, ó. Aqui eu não tenho a fadiga de fechar a mão, fadigo só a ponta dos meus dedos, mas não o antebraço inteiro. Além do que, eu também gosto de conectar as costas da mão aqui na coxa, onde é mais difícil de ele tracionar e levar de volta. Mas esse é mais um exemplo de eu economizar energia fazendo assim, ao invés de estar fazendo pegadas desse jeito aqui. Então, sempre que você estiver lutando, tente observar se faz necessário uma pegada de mão fechada, travando, ou se uma pegada de mão aberta teria o mesmo efeito, ou às vezes até melhor, para que você possa economizar energia e ter maior eficiência nas suas técnicas. Nós vamos falar agora de pegada multifuncional, um termo não muito comum dentro do jiu-jitsu, mas na verdade o que a gente quer dizer é uma pegada que ela vai ter várias utilidades, né? Às vezes eu posso escolher uma pegada similar, que não vai ter tanta aplicação, ou uma que eu vou ter mais aplicações a partir dela e por isso ela acaba sendo mais interessante. Deixa eu trazer algum exemplo aqui que fica mais fácil para a gente entender, né? Pode ficar em pé, Rodrigo, por favor. Quando a gente está fazendo a guarda de la riva, é muito comum e hoje em dia muito importante eu controlar a perna do meu adversário. Então, por exemplo, um controle normal de perna, pegada de concha. A gente acabou de ver agora que é uma pegada que poupa a minha energia de antebraço, certo? Eu tenho essa pegada aqui para fazer. Mas é uma pegada que ela controla bem o Rodrigo aqui. Caso eu consiga raspar, né? Por exemplo, eu fiz uma raspagem em tripé, botei o Rodrigo para baixo, agora é uma pegada que não me dá tanta possibilidade, né, de movimentação. Até consigo empurrar para lá, mas sem tanto controle. Já se ao invés de fazer essa pegada, eu faço ela de calça, por exemplo, a mesma movimentação, eu raspei o Rodrigo aqui, subindo, eu consigo jogar bem para lá. Se ele começa a cruzar a perna por cima, a outra perna por cima de mim para cá, eu consigo voltar rápido. Ele vai querer voltar na posição, eu já consigo afundar e pular por cima. Então eu consigo dar continuidade na luta utilizando aquela pegada. Quando a gente vai fazer uma passagem de guarda aqui, um leg drag ou algumas situações de pegada, tem vários tipos de pegada que a gente pode fazer aqui no nosso adversário. Mas eu gosto muito de trabalhar com essa pegada aqui.
Porque é uma pegada que quando eu passo a guarda, ela me ajuda a controlar o meu adversário, dificilmente ele roda para lá. Caso ele consiga rodar, é uma pegada interessante para eu trabalhar o controle de costas. E depois que eu fiz o controle de costas, é a mesma pegada que eu mantenho para finalizar também. Então é uma pegada que eu posso usar para passar, para controlar o meu adversário e para finalizar também, né? Quando eu faço meia guarda, vou trabalhar com o meu adversário aqui, eu tenho que controlar a distância dele, né? Então eu posso trabalhar empurrando aqui, segurando ele, ou posso fazer pegada de gola, travando ele aqui. Posso fazer pegada de gola cruzada ou paralela, né? Travando ele aqui, ambas vão ter um efeito de manter ele longe. Só que se eu faço cruzado aqui em cima, né, eu tenho mais controle do ombro dele de fora. Se ele baixa a cabeça, eu também tenho o estrangulamento rodado, que eu consigo aplicar a partir daqui, e outros tipos de raspagem que a gente utiliza nessa pegada aqui. Então é uma pegada que ela me dá controle de distância, possibilidade de raspagem, possibilidade de finalização, sem eu ter que trocar pegadas, né? Então mais ou menos isso que a gente está querendo dizer com pegadas multifuncionais. Às vezes, numa situação, você tem 3, 4 opções de pegadas diferentes, mas vai ter uma pegada que ela te oferece mais possibilidades depois. E outras pegadas que só vão resolver aquele problema ali, não vão te dar possibilidades para frente. Então, quando você começa a entender isso, você já começa, na hora da queda, já fazer a pegada que você vai usar para pegar as costas, né? Eu falo isso porque eu gosto de começar a luta com essa pegada aqui. E eu gosto de fazer a luta inteira e manter essa pegada. Passar para aquele lado, pegar as costas e manter essa pegada para finalizar. Então, quando você entende que pegadas você gosta de usar lá no final do seu movimento, você já vai entendendo de que maneira você pode fazê-las antes, antecipando a movimentação. E o melhor, não deixar o seu adversário solto, né? Nesse módulo de pegadas, a gente falou que pegada é sinônimo de controle. Então, toda vez que eu tenho que trocar uma pegada, eu tenho que trocar um controle. Se eu posso manter aquela pegada, eu estou mantendo um controle que eu já tinha. Então, é mais fácil de eu manter, mais difícil do meu adversário achar uma brecha de defender o meu movimento. Provavelmente você já ouviu falar do bloqueio articular, a gente vai rever um pouquinho aqui e entender a importância dele no jiu-jitsu, né? A gente viu antes na questão de ângulo de pegada, que toda vez que eu quero fazer uma extensão, normalmente eu vou usar uma pegada pronada, que é a palma da minha mão virada para baixo, né? Pronada, palma da mão para baixo, supinada, palma da mão para cima, né? Então eu vou utilizar esse tipo de pegada. Mas toda vez que eu tenho uma flexão, né? Se eu tiver controlando o braço do Rodrigo aqui, assim, tendo uma flexão no meu braço, se ele começa a empurrar o braço dele para cima de mim, pode empurrar lá, Rodrigo, começa a ficar essa guerra aqui, porque minha musculatura não está totalmente tensionada e a articulação não está encaixada. Quando eu faço um bloqueio articular, é como se eu tivesse encaixado a minha articulação. Agora, se ele faz força para cima de mim, é muito mais fácil de eu manter aqui. Então isso funciona tanto na questão de braço, para a gente manter o controle da pegada. Claro, tem que ficar atento para não tomar aqueles empurrão no braço, armlock. Em alguns movimentos de machucar, a gente tem que manter o cotovelo fechado. Mas toda vez que eu quero realmente controlar a distância dele aqui, eu faço um bloqueio articular, que é esse encaixe total aqui, né? É mais fácil para eu manter. Da mesma forma, quando eu vou levantar o meu adversário para manter a base ou estender a minha perna para controlar ele, né? Se eu faço meu movimento aqui, eu empurro a minha perna, eu deixo ela flexionada, é mais fácil de o Rodrigo voltar. Agora, uma vez que eu empurrei e manter ela estendida, volta lá, Rodrigo, dificilmente ele vai voltar, que eu fiz um bloqueio articular com a minha perna. Então, bloqueio articular nada mais é que o encaixe total da articulação, o que deixa a musculatura em volta tensionada, não para fazer a força de empurrar, mas para fazer a força de manter a articulação encaixada. Por isso a gente gasta menos energia para manter. Então eu tenho menos gasto de energia quando eu faço o bloqueio articular
do que quando eu tento manter a distância com o braço semiflexionado.